Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é o Dr. Yuri Maria. E hoje nós vamos falar a respeito das missas. Missa válida e lícita. A missa que o católico tem que procurar. Bom, essas missas que temos ao lado das nossas casas, essas paróquias aí, que se dizem ser católicos, isso daí não é missa válida. Não é uma missa válida. Ali não há a consagração, a Eucaristia verdadeira, porque não há um sacerdote válido e não há a fórmula da Eucaristia válida. Portanto, eles estão ali, no máximo, aquelas pessoas que estão em ignorância invencível, fazendo uma comunhão espiritual. Mas as pessoas que estão em ignorância invencível. Porque os hereges mudaram a fórmula da Eucaristia substancialmente. A intenção não é mais um sacrifício, é um banquete. Pegue uma missa anglicana, uma missa luterana e compare. Eles mudaram. Não é válido a Eucaristia. E também mudaram o rito das ordenações. Não são mais padres e bispos válidos. Mudaram. É como se eu agora fosse batizar as pessoas em nome do Pai e da Mãe. Entendeu? Eu mudei substancialmente. É inválido, não serve para nada. Tem que ser o rito certo, a fórmula certa. A fórmula da Santa e Amada Igreja Católica. Então o que eles fazem ali não é nada, é um teatro, uma festa, uma algazarra. E é isso que a gente vê nas paróquias. Supondo que ali haja um padre válido, que foi velhinho, né? Por exemplo, aqui perto da minha cidade tem um velhinho, tem 87 anos, é um padre mesmo, que lá é um sacerdote. Só que ele faz o rito da consagração errado, portanto inválido. Aquilo ali não é nada. Aliás, até tiraram ele, né? Não faz mais missa, ele só ouve confissão. A confissão dele ainda é válida, ele é sacerdote. Mas então, a missa que ele está fazendo ali é inválida, porque não tem a Eucaristia, primeiro ponto, com o rito certo, e não tem, né, um sacerdote válido, segundo ponto. E na Fraternidade de São Pio X, por exemplo, que tem sacerdotes, agora eles ainda aceitam alguns sacerdotes duvidosos, então tem que tomar cuidado. Então o católico tem que saber o sacerdote que está celebrando a missa. Qual que é a linhagem apostólica dele. Se ele tem sucessão apostólica, quem que foi que sagrou ele. Tem provas, tem documentos, tem testemunhas. Tem que saber. Não pode ser testemunhas duvidosas. Tem que ser bastante testemunhas também. Então, tem que saber. O católico hoje tem que saber. Não temos hoje, não é mais fácil a gente chegar na paróquia e ter aquele assentimento. Deve ser um bispo válido que fez esse padre que está aqui. Não é mais assim. Agora o católico tem que procurar saber quem que são os seus sacerdotes. A linhagem, que é a principal coisa que tem que saber. Aqui, depois que você toma consciência da mudança das fórmulas todas por esses hereges modernistas, você tem que saber. E desconfie das pessoas. Porque você tem é justo você perguntar, pedir essas coisas. Então, desconfie. E também desconfie de sacerdotes que ficam passando a mão, assim, nessas pessoas que são totalmente hereges, modernistas, que... Enfim, desconfie dos sacerdotes que vocês estão. É isso que você tem que pedir. Você tem a obrigação de pedir isso. A linhagem, quando que ele foi ordenado, por quem, tudo isso você tem que pedir. Tem que saber. Normalmente, os sacerdotes, eles deixam isso pro público, assim, não precisa nem pedir, né? Vamos supor que tem algum sacerdote que era anglicano, aí ele precisava de abjuração. O sacerdote, normalmente, ele dá o documento da abjuração, né? Ou um sacerdote que foi ordenado no modernismo, aí ele foi agora ele tem que mostrar o documento que ele foi ordenado, né? As provas que ele foi ordenado no rito válido, por um sacerdote válido, né? Como, por exemplo, o Padre Ângelo, que estava lá no modernismo, ele quis, né, fazer tudo certinho, fez a ordenação por um sacerdote válido, e foi indo. Então, essas pessoas às vezes têm boa intenção, essas pessoas que estão no Novos Ordo, que têm intenção de ser sacerdotes, estão ali,
elas têm que procurar se legalizar. E os sacerdotes normalmente eles mostram isso. Isso aí é muito, porque eles sabem assim, ó, estamos vivendo uma época nunca antes vivida. Tem que mostrar para as pessoas que eu sou válido, que eu tenho ordenação válida, sem escrúpulo de consciência. Se eu estava lá, não era um herege, alguma coisa, tem que mostrar a abjuração, eu fiz a abjuração. Tá aqui, tem que mostrar. Os católicos têm que saber. E não é, isso aí é uma coisa que fere a pessoa, vai ferir, vai machucar ela, se eu pergunto. Lógico que não. O católico tem que saber. Tem que saber a linhagem apostólica. A linhagem apostólica e as coisas também de abjuração, tem que saber tudo. Isso aí tem que saber, tem que estar tudo certinho, exposto ao público. E desconfie dos sacerdotes que não fazem isso. Então, temos que ter missas válidas. Então, para ser missa válida, sacerdote válido. Sacerdote válido. E agora, vamos supor que tem lá na fraternidade. Agora tem uma missa aqui da fraternidade, aqui do lado de casa, Fraternidade São Pio X. Tem ali, eu vi que é um padre válido, é válido. Mas é lícito. E tem esse quesito, pra gente saber se a gente pode ir numa missa. Essa missa é lícita? Por exemplo, já ouviu falar da missa negra? Que é um sacerdote válido. Ele vai lá, ele faz tudo bonitinho, com a fórmula certa. Só que ele faz a Eucaristia pra uma coisa. Pra profanar depois. Você já ouviu falar nisso? Não, né? Nunca ouviu falar. Mas existe. Existe. O diabo existe. As pessoas são possuídas. Inimigos da igreja. E tem isso. Você vai participar de uma missa dessa? É válido, tem um sacerdote válido. Tem tudo válido, um rito válido, mas ele faz pra isso. Você vai participar desse ritual satânico? Não. Mesma coisa também, uma pessoa que faz uma missa e fala... No meio do cano da coisa mais sagrada do catolicismo, vai lá e fala: faço tudo isso aqui em união com Satanás. Você vai estar ali, junto dessa pessoa? Quando você está na missa, você está junto com o sacerdote. Oferecendo com o sacerdote. Você está oferecendo para Satanás tudo aquilo. Então você vai fazer isso? Um sacerdote que fala isso no cano da missa? É a mesma coisa um sacerdote que fala: estou em união com Bergoglio, o herege, Bergoglio. União com o herege. É a mesmíssima coisa. Estou em união com o diabo. É a mesma coisa. Você vai participar de uma missa assim. Você é católico. Aí você pega os documentos e diz: é herege, é tudo heresia, isso aqui é tudo heresia. Ah, mas eu não posso chamar ele de papa herege. Ninguém julgou ele, mas eu tô lendo os documentos aqui, eu tô lendo que ele tá falando, isso aqui é heresia mesmo. Ele tem que saber, ele é papa, ele tá no máximo dos graus do catolicismo. Você acha que ele não sabe? Ele fala mesmo, ele é herege mesmo. Ele não vai falar assim: ó, eu sou herege pra você. E se você não sei se ele é, você tem o dever de procurar e saber se ele é herege ou não. Procurar nos documentos. Procurar o que todo mundo tá falando. Esses RS, todos eles sabem que tem documentos, tudo é herege. Tudo é herege, errado, comunismo, palhaçada, sabe tudo. Fala nos vídeos assim, o Nogueira fala uma manada de heresias por semana, né? Agora fala de erros filosóficos. Então, você tem que saber. Tem que saber. Se é um herege que está lá e está sendo oferecido essa missa para um herege. Então você não vai participar de uma missa dessa. É ilícita. E bota uma coisa sacrílega dessa. Uma coisa sacrílega dessa. Não participe dessas missas unacum. Não faça isso. É melhor uma missa inválida do que uma missa válida, mas sacrílega, ilícita. É muito melhor para sua alma. Então, missas válidas e lícitas. Missa aqui que é uma missa lícita. Nos tempos de hoje, e não união com esse herege. Se não for essa missa, se não for esse sacerdote que você viu que é válido e faz uma missa dessa, então, meu amigo, não é a missa que você, católico, deve ir. Por justa razão. Você tem que procurar a missa certa. Mas eu não tenho missa agora, como é que eu faço? Então, estamos em tempos de missões. Agora você tem que entender essa parte. O que nós temos que fazer como católicos no tempo de hoje? Promover as missões. Promover as missões. Aí na tua cidade, você, chefe de família, começa, chama o padre, organiza, ele vem, faz a missa aí na sua casa, chama os teus amigos, chama as pessoas da cidade, a gente divulga. E vai crescendo. À medida que vai crescendo, mais famílias locais vão se unindo. Depois, o intuito é vocês fazerem uma confraria para promover o culto da fé. Assim que começa a terra de missões. Começa com as pessoas ali, aí junta ali, faz a confraria. Depois da confraria fica uma coisa mais organizada. Às vezes constrói uma capela. Já consegue ter uma dimensão assim de localidade. Mas isso é para frente.
no começo, nós somos chamados a isso. Começa na família, uma família católica pedindo pelos sacramentos. A melhor coisa que você faz para sua família, você que é chefe de família, trazer o padre verdadeiro, legítimo, fazer a missa não na comungar o corpo de nosso Senhor Jesus. Porque nosso Senhor Jesus Cristo está conosco. Está conosco. O poder nosso vem daí. Os nossos padres têm ali a Eucaristia. A Eucaristia verdadeira. E lícita, que agrada a Deus. Muito. E é essa missa que você tem que procurar. Na sua cidade, fortaleça os laços, os católicos. E busque isso. Busque ajuda. Temos grupos, temos tudo aqui para te ajudar. Os padres estão com sede de dar o seu sermão, a sua palavra, de cuidar das ovelhas, do rebanho. Temos o seminário formando mais padres, fazendo o jejum da quaresma, das 4 têmporas, digo. Nós vamos pedindo a Deus por mais sacerdotes. E com a graça de Deus vamos aumentando. E estamos aumentando, estamos crescendo. Glória a Deus. E vamos crescer mais. Vamos incomodar todos eles. O que incomoda eles é chamar eles de não católicos. Vocês não são católicos. Os modernistas, vocês não são católicos de jeito nenhum. Material, formal, vocês vocês estão fora da igreja. Vocês não são católicos. Isso incomoda. Isso incomoda. Não é essa posição, reconhecer e resistir. Estão reconhecendo a gente aqui, vamos continuar acabando com tudo. Isso daí não incomoda eles. Só o verdadeiro catolicismo incomoda eles. Só a igreja católica incomoda o demônio. Os verdadeiros devotos de Nossa Senhora. As confrarias de Nossa Senhora aumentem no nosso país. As pessoas sintam esse chamado de fazer aí na tua cidade, começar com os grupos, fortalecendo-se, rezando um rosário junto no domingo, de a pouquinho você chama o padre, aí começa a fazer uma coisa mais rotineira, aumenta os números, aí começa a constrói alguma coisa, faz uma confraria, vai aumentando, e é assim que vai se fortalecendo o sedevacantismo. E tem que ter um bispo. Tem que ter um bispo. Siga aonde está o bispo, aí está a igreja. E desconfie principalmente de sacerdotes que ficam passando a mão nesse pessoal do modernismo. Desconfie. Porque esse modernismo é a pior heresia que já houve em toda a história do catolicismo. Dá nojo quem defende modernistas. Dá nojo. Para não dizer outras palavras. Bom, então é isso. Busquemos as missas válidas e ilícitas. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.